Olá, pessoal! Chegamos aqui à nossa 8ª edição do ConectaCast. E nessa aula de hoje a gente vai estar falando muita coisa, vai ser muito importante, que a gente vai estar abordando aí o tópico, encontrando as obras sobre medida com os filtros da plataforma. Então, essa aula de hoje, a gente vai estar falando exatamente como que vocês vão chegar e encontrar o tipo de obra que vocês querem atender. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que vocês têm os principais tópicos que se precisa para iniciar uma prospecção, que são, eu sei que obra que eu quero atender, eu sei que momento da obra eu preciso fazer e iniciar um contato para começar a esquentar esse lead, né, que é curto, médio ou longo prazo. Eu sei o que eu vou enviar para ele de mensagem. Eu sei os canais de comunicação aonde eu posso me comunicar com essa oportunidade, com essa obra. Eu sei depois a persistência que eu vou ter com ele e com esse proprietário ou com esse profissional, quantas vezes eu vou chamar ele caso ele não me responda ou até mesmo se ele vir me responder. Depois, como que eu vou fazer esse follow-up com essa obra para estar chamando novamente para fazer um contato para fechar um orçamento, né, um contrato, enfim. Então, são tópicos que a gente vem abordando nessas aulas que eles são totalmente importantes para que você consiga saber, né, exatamente e levar essa obra, esquentar, gerar orçamento para ter um sucesso. Então, a informação que a gente entrega para vocês é o início, é o começo. Mas se não souber usar a informação, que seria o lead, a informação para gerar resultado, não vai vender, independente de onde vem o lead. Se esse lead vir por uma indicação, por campanhas, né, ou por uma venda externa, enfim, independente de onde vai vir ele, se vocês não conhecerem esses principais tópicos, e aí, claro, que entra 5 etapas de venda, argumento para o não do cliente, perfis comportamentais, gestão da agenda, né, do tempo, para que você consiga sobrar um tempo para que você consiga fazer uma prospecção. Então, você precisa ter todos esses pontos. E é isso que a gente vem abordando ao longo dessas aulas e vamos levar para frente também. Então, a aula de hoje, iremos falar exatamente sobre como encontrar obras sobre medida com os filtros da plataforma. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Andrei, né? Eu sou o CEO da Conecta Obras, eu venho ministrando aqui para vocês os cursos, até por ter uma grande experiência de mercado, não só como vendas, mas também como empreendedor e conhecendo vários segmentos. Então, estou atuando como vendas, né, parte comercial há mais de 28 anos. Então, eu posso dizer com prioridade que quanto mais nós conhecemos as partes técnicas da venda e da prospecção, melhores os resultados acontecem, beleza? Então, eu vou estar mostrando para vocês, para quem já é cliente Conecta Obras, isso vai fazer total sentido. Para quem ainda não é cliente Conecta Obras, vai ver o quanto é fácil encontrar o tipo de obra que queira trabalhar, sendo obra comercial, industrial, residencial, pública ou privada, né? Eu trabalho e atuo com obra comercial, mas beleza, tem obra comercial de pequeno, médio e grande porte financeiro. E assim para os outros segmentos também. Eu trabalho só com reforma, tem reforma de pequeno, médio e grande porte. Então, qual tipo de obra eu vou atender? Eu atendo todas. Não, pessoal, não dá. Porque aquela história, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, quando a gente fala de uma prospecção, a gente precisa buscar o melhor cliente ou a melhor parceria. Por quê? Porque automaticamente esse negócio ele vai te gerar um pouco mais de energia, porque esse proprietário ou esse profissional da obra não conhece ainda a tua empresa. Então você precisa primeiro se apresentar, levantar a demanda, para daí começar a conversa para falar do teu produto ou serviço, gerar orçamento e seguir para frente. Então, é um conjunto de coisas. E aí você vai atender um cliente de pequeno porte, sendo que você pode atender um de grande porte. Então, isso são escolhas. E é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui.
Beleza? Eu vou dividir a tela com vocês e aí a gente vai treinar e praticar na prática. Tá? Eu vou colocar como case aqui para vocês Curitiba, né, Paraná, mas a gente poderia ir para qualquer outra região. Tá? Então, isso não mudaria nada. Eu não vou estar, como a gente já falou, eu não vou estar falando para vocês, nem mostrando, falando sobre nome de proprietários em específicos, nome de profissionais em específicos, né, ou falando sobre alguma informação extra, eu vou estar falando sobre bairros, ruas, até mesmo para depois o YouTube aí não estar tirando o nosso vídeo do ar, tá? Então, a gente não vai estar falando sobre nomes específicos de profissionais e proprietários, beleza? Então, vamos lá. E vocês vão ver o quanto é fácil, o quanto é prático, beleza? O foco de hoje é falar sobre tipo de obra, certo? Não etapa de obra. Etapa de obra a gente já gravou numa outra edição como que eu busco a etapa da obra que eu quero atender, beleza? Mas em sim o tipo de obra, perfeito? Então, quando a gente vem falar o tipo de obra, seria uma obra nova ou uma obra nova ou uma reforma, uma obra comercial, industrial, residencial, público-privado e porte financeiro. Seria esses tópicos que a gente iria abordar. Então, iniciando, como é que eu vou saber se é uma reforma ou é uma obra nova? Vocês têm a opção de vir aqui no tipo, eu trabalho só com reforma. Vocês vão vir aqui e selecionar reforma, perfeito? Eu vou usar o case primeiro como reforma. Porém, vocês podem atender reforma de pequeno porte, médio porte e grande porte, certo? Então, como que vocês vão estar fazendo isso? E ainda depois, pode ser reformas de obra pessoa física, jurídica, obra comercial, industrial, residencial. Isso vai se dar para todos os demais segmentos, certo? Uma obra nova, ela pode ser de pequeno, médio ou grande porte, ela pode ser privada ou pública, certo? E ela pode ser residencial, comercial, industrial. Então, pessoal, vai se valer para qualquer uma, beleza? Eu vou colocar aqui reforma, mas depois a gente vai pegar como se fosse uma obra nova também. Tamanho de obra. Aqui, pessoal, que vocês vão definir, conhecendo a região que vocês vão prospectar, que vocês vão identificar se a obra é comercial, industrial, residencial e o poder financeiro. E aí eu vou mostrando por tópicos, beleza? Então, assim, até vamos colocar aqui se fosse reforma, se fosse uma obra nova, vocês podem selecionar esses 4 outros demais tópicos, que seria execução, projeto, laudo de vistoria e outros. Ou ainda melhor, que é o que a gente indica, deixar em aberto essa aba aqui de tipo de obra, tá? Que daí vocês têm a visão aqui embaixo depois das obras que vocês querem mapear. Então, vindo aqui no tamanho, quando a gente vai falar com obras acima de 1.000 metros quadrados e 5.000 metros quadrados, a grande maioria das obras nessa metragem aqui são edifícios, obras de condomínios, industriais e comerciais de grande porte. Ou seja, essas obras, pessoal, pode ter aqui uma residência acima de 1.000 metros quadrados? Pode ter, mas a grande maioria, acima de 1.000, é esses 4 tipos. Repetindo, anotem, não esqueçam de começar o curso com caderno e caneta. Acima de 1.000 e 5.000, vocês vão encontrar a grande maioria das obras comerciais, industriais, perfeito, e residenciais, mas daí edifícios, condomínios industriais. E industriais, ok? Mas também condomínios industriais. Então, aqui, geralmente, essa metragem aqui, tá? Quando a gente cai para 500 e 1.000 metros quadrados, dependendo da região, quando se fala de residência, casa, são residências de alto padrão, perfeito? Quando a gente fala e for buscar ali uma construtora com uma obra de 500 a 1.000 metros quadrados, nessa aba aqui, dá para se dizer que é bem mesclado. Se trouxer, digamos, 1.000 obras, vai ser bem dividido. Vai ter um pouco de residência, vai ter um pouco de edifícios, vai ter um pouco de obra comercial, vai ter um pouco de obra industrial, porque é uma metragem de meia faixa, certo?
E aí vocês vão identificar depois, por exemplo, que tipo que é essa obra, se é industrial, se é comercial ou é residencial, quando vocês forem observar o bairro e o nome do proprietário. Então, quando a gente fala de 500 a 1.000 metros quadrados, falando de residência, é alto padrão. Quando a gente vai falar de obras industriais, é obras industriais de médio porte. Mesma coisa para obras de edifícios, médio porte. Perfeito? Obras comerciais de médio grande porte, devido à metragem. Vou dar um exemplo como é grande porte. Se a gente pegar um shopping de 1.000 metros quadrados, é médio porte. Agora, a gente pegar uma obra comercial, uma loja de confecção de 1.000 metros quadrados, já é de alto porte. Então, por isso que a gente diz médio, grande porte. 250 metros quadrados, residência, médio porte. Obras comerciais de pequeno e médio porte, tá? Já muda. Obras de construtora, obras de edifícios, pequeno porte. Aqui, geralmente, vocês vão encontrar obras de construtora aqui, aquelas casas conjugadas, de 250, 500, daqui para baixo, vocês vão encontrar, quando for construtora, geralmente, a grande maioria, é obras de conjugadas. Né? Porque, geralmente, a construtora hoje ou constrói um edifício, ou constrói uma casa de grande porte. Isso em grande maioria. Acontece da consultora construir uma casa de 500 metros quadrados e vender ela única? Acontece. Mas geralmente são consultoras pequenas que estão iniciando agora. Se você vai trabalhar com consultora de médio porte, já você vai trabalhar daqui para frente. Beleza? E aqui também entra um bloco de apartamentos de alto padrão. Certo? Para quem trabalha aí com apartamento. 100 metros quadrados, 250. Residência de pequeno porte, obras de consultoras de pequeno porte, apartamento de médio porte, dependendo da região, certo? 250 metros, médio alto porte, dá para dizer, e industriais de pequeno porte, tá? Que seria não a empresa, com a indústria, por exemplo, é de grande porte, mas uma obra de 100 a 250 é uma obra pequena, então é uma obra de pequeno porte, né? E 100 metros quadrados, aqui a gente fala de apartamento e residência pequeno porte, né, de pequeno, baixo, ticket médio, construtoras, né, de conjugadas de pequeno porte, obras comerciais de pequeno porte. A única obra aqui que vai ser de alto padrão são reformas, porque uma reforma de 100 metros quadrados, ela já é uma reforma de alto padrão. Perfeito? Vamos para frente. Indo para frente aqui, pessoal, depois que vocês selecionarem o que vocês vão querer atender, a gente vai cair na palavra-chave. Mas antes disso, eu vou dar uma dica para vocês muito importante, que o sistema sempre vai trazer para vocês últimas obras com informações adicionais. Inverto para trazer com obras mais recentes. Que aqui automaticamente, e a gente vai vir a falar numa próxima edição do nosso ConectaCast, sobre em qual etapa de obra trabalhar. Iniciar uma prospecção, a curto, médio ou longo prazo. Mas aqui, vocês vão ordenar as obras que entraram por último na plataforma e que a grande maioria ainda nem começou. Beleza? Então, automaticamente, aqui já vai ordenar com obras que ainda não começaram. Tá? E aí, como que a gente vai identificar agora, antes de cair, olhar a observação da obra, a palavra-chave aqui vocês vão utilizar em muito, tá? Para encontrar o quê? Obras por bairro, obras por nome de proprietário, obras por tipo de proprietário, obras de apenas um profissional, ou obras de apenas um proprietário, todas as obras de cada um, por data. Então, pessoal, aqui vocês vão usar muito para identificar se a obra é comercial, industrial, residencial, né, o porte financeiro, pegando pelo bairro, né, vocês conhecendo. Então, automaticamente aqui, ó, vocês vão vir aqui, vamos dizer que vocês trabalham com construtoras. Você vai vir aqui e colocar construtora, vai trazer as obras de construtora, é proprietária ou tem algum nome de construtora dentro da obra. E geralmente é o proprietário. Então, aqui você vê aqui para Curitiba, 260 construtoras. Então, você pode vir aqui, por exemplo,
incorporadora. Vai colocar incorporadora, vai trazer obras que incorporadora é proprietária. Trouxe mais 230. Ah, mas tem muito mais obras de consultora e incorporadora em Curitiba. Perfeito. Com certeza tem. Mas eles podem ser os terceiros das obras, não ser os proprietários, e aí não vai estar como nome do proprietário, ou a obra está no nome do proprietário dessa consultora. Ah, Andrei, mas daí como que a gente vai saber? Pela metragem quadrada. Vocês simplesmente daí vão colocar obras acima de 1.000 metros. E aí vão identificando uma por uma delas pela metragem. Porque isso para as obras de grande porte. Agora, para você pegar uma obra de uma construtora, né, que venha estar no nome do proprietário de 500 metros, vocês vão identificar que é uma obra comercial. Mas identificando depois pela geolocalização que eu vou mostrar para vocês, automaticamente vocês vão identificar o tipo dessa obra, que também é uma possibilidade. Seguindo aqui ainda na lupa, vocês podem colocar, por exemplo, bairro. No bairro, vocês vão identificar o potencial financeiro da obra e o tipo também dessa obra. Por exemplo, eu coloquei bairro centro, trouxe as obras no centro. Que tipo de obra geralmente tem no centro de uma cidade? Né? Geralmente, a grande maioria é comercial, mas dependendo de cidades, né, de mais de interior e aí não tão metropolitanas, não tem tanta residência. Então, vai trazer mais obras comerciais. E aí a gente vai identificando pelo nome do proprietário, obra pessoa física, né? E vamos identificando uma por uma, para ver o tipo que é, né? Ó, comercial. Vai ter obras, por exemplo, que vai estar, por exemplo, aqui, o nome de um Robson, né? Opa, não vamos falar nome aqui, nome de um proprietário, vamos ver a metragem, pode ser que seja uma obra que seja comercial, mas de pequeno porte, que tem 30 metros quadrados. Então, aqui, vocês podem, por exemplo, vamos buscar obra pública, coloca a prefeitura, traz obras à prefeitura. Quero umas obras públicas. Não, se eu colocar público, vai trazer alguma coisa? Se tiver por escrito, você sempre tem que colocar, ó, coloquei público, não tem nada, mas eu posso colocar público com acento. Será que vai trazer alguma coisa? Se tiver registrado, ó, e aí trouxe uma obra. Então, sempre vocês têm que testar com acento e sem acento. Porque com abreviação e sem abreviação. Porque a gente vai buscar exatamente como está no documento. Como, por exemplo, ó, apartamento. Vou trazer obras só de apartamento. Vamos ver aqui embaixo, 70 apartamentos. Mas agora quer ver eu abreviar? E vamos colocar PTO. E aí a gente vai descer aqui embaixo, mais 280. Então, pessoal, a gente traz, dá para também colocar como AP. Só que AP, que também acontece, ele vai trazer até no meio de toda a obra, se tiver só um AP, que nem aqui nesse caso aqui, ó, ele já vai trazer aqui também. Então, vocês teriam que estar fazendo uma pesquisa muito grande. Então, sempre utilizem mais, né, tipo, quatro letras, que aí vocês não têm um trabalho tão grande, beleza? Então, obras públicas ainda falando, secretaria, coloca com acento e sem acento, porque, ó, já vai trazer diferente, né? Saúde, né, que eu olhei, acabei de olhar ali, também vai trazer o quê? Obras privadas, porque tem hospitais públicos e privados, tem postos, tem clínicas, né? Então, secretaria já seria obras públicas também, posto, vai trazer posto de combustível, que é privado, e posto de saúde, também se estaria pegando lá no posto de saúde. Escola, né? Escola. Então, vocês vão estar podendo colocar aqui nessa palavra-chave vários nomes, né? Como também eu quero pegar um profissional em específico e eu quero colocar ali, porque eu quero trabalhar não com obras por segmento, eu quero trabalhar com um profissional para ele me trazer várias obras. E aí eu escolho o que eu quero. Então, você pode copiar o nome do profissional, colocar aqui na lupa, e ele já vai trazer todas as obras que esse profissional é responsável nessa cidade. E mesma coisa proprietário, caso você queira pegar um proprietário que tenha mais obras, e se ele tiver, né, você vai, geralmente, quem são os proprietários? Consultores, né, que constrói para revenda, porque obras pessoa física, geralmente é uma obra só.
Então, você pode copiar também o nome desse, né, proprietário e colocar aqui na lupa, né? Então, isso, trabalho com obra indoor. Esse proprietário tem mais 3 obras. Você pode vir aqui, por exemplo, olhar uma obra industrial, né? Eu coloquei aqui industrial, como também industrial um segmento. Então, se tiver um bairro industrial nessa cidade, ele já vai trazer aqui. Agora, eu quero obra de indústria, que é um segmento. Pode ser uma indústria de máquina ou de confecção. Então, vai trazer o quê? Tanto o bairro quanto o proprietário, que venha ter o nome como indústria. Então, ó, tá aqui uma, né? E aí você pode colocar também o acento, porque vai trazer outras obras. Então, tanto empresa que o proprietário é indústria, porém tem, por exemplo, mecânica. É uma obra que é industrial, né? É comercial, na verdade, né? E aí, ó, coloca com acento, sem acento. Trouxe uma, coloca o acento aqui, ó, opa, e já vai trazer outras obras de indústria, mecânica. Então, se consegue, por exemplo, rodovia, vai trazer muita obra industrial, galpão, que o pessoal geralmente vem pedindo, né? Ó, coloca rodovia, geralmente nas rodovias tem muita obra de galpão. Então, quando você coloca a metragem, coloca a rodovia, obras acima de 1.000 metros quadrados, geralmente é galpões, né? Então, ou é condomínios, loteamentos que vão sair, né? Então, que é já mais afastado, porque é onde que tem espaço dentro da cidade, pode abreviar, colocar road de rodovia. Então, SC, né? Por exemplo, é SC em Santa Catarina. Acho que lá no Paraná é PR. Então, vocês vão poder ir colocando e buscar exatamente o tipo de obra que querem atender. Outra forma de vocês identificarem em que etapa, o tipo dessa obra, se ela é comercial, industrial, residencial e o poder financeiro dela, e até que etapa que ela está, é a geolocalização. Então, por exemplo, quando vocês clicam em geolocalização, eu vou copiar o link aqui, porque vai sair da plataforma, eu vou voltar aqui e vou colocar nessa guia, que é essa guia que eu dividi a tela aí com vocês. Vou copiar aqui, e aí eu vou adicionar nessa guia aqui. Então, já vai trazer, quando eu clico ali na geolocalização, ele vai trazer a geolocalização dessa obra. Então, fora os filtros da plataforma, né, todo que a gente oferece inicial ali em cima, quanto esse da palavra-chave, que é a lupa, você também vai conseguir ver via satélite. Pessoal, essa imagem satélite, ele sempre vai trazer, inicialmente para vocês, ele vai trazer nessa imagem aqui, ó. Então, vocês mudam para satélite, aqui embaixo, e fica uma imagem real, tá? Indiferente da maior dúvida de todos utilizando aí o sistema, tá? Essa imagem aqui, ela é em tempo real, tá? Então, é no máximo com 30 dias de delay. Então, quando o satélite do Google passa no globo, se nesse dia que passou, na cidade de vocês está um tempo limpo, a imagem já vai ser em tempo real. Se tiver um dia nublado com nuvem, ele deixa para bater a foto no próximo dia que passa no globo. Então, essa imagem é no máximo com 30 dias de atraso. Se vocês clicarem aqui na rua ou aqui embaixo, aí sim depende de passar o carro do Google aqui nessa rua. Agora, se vocês olharem aqui, a imagem é real. É diferente do Google Earth, tá? Earth, que lá a imagem não é com delay de tempo real. Lá é uma imagem trabalhada, porque você tem visão 3D, então passa no satélite, passa o satélite, bate a foto, eles precisam tratar, transformar em 3D, 4D, conforme as versões que eles vão liberando lá. Agora aqui não, é imagem satélite, por isso que é tempo real. Então, quando a gente vem para essa imagem, a gente consegue identificar que tipo que vai ser essa obra, olhando a região, uma região toda, né, residencial para o lado de lá da BR, mas para o lado de cá, a gente já consegue identificar, ó, que é uma área industrial essa área aqui, ó. Olha só, né, ó, quantos barracões tem aqui, ó. Essa área aqui é totalmente industrial. Então, a gente já vê que ela não iniciou ainda, que ela vai iniciar nessa região e que ela vai ser uma obra industrial. Então, isso vocês vão conseguir identificar se for uma obra no centro, para ver se vai ser
uma residência ou uma obra comercial ou industrial, né? Então, grandes cidades nem dá para ter uma indústria no centro. Mas vocês vão identificar também para saber se é uma obra comercial, industrial ou residencial, tá? Poder financeiro da obra e também vão conseguir estar identificando em que etapa que ela está. Perfeito? Então, pessoal, é de extrema importância vocês conhecerem esses filtros, saberem utilizar eles. A gente sempre sobe novos treinamentos de filtro, de como chegar na etapa correta, do que enviar de mensagem, quais canais. Então, sempre estejam atentos aos treinamentos, acompanhem, assistam 1, 2, 3, 4 vezes. Se vocês tiverem dúvida, a gente tem equipes, pessoal, dando suporte para vocês, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Está com dificuldade? Chame nossa equipe, tem o WhatsApp, tem o e-mail. Quem tem muita dificuldade, vocês podem marcar até uma mentoria, pessoal, que a gente vai para uma reunião para identificar qual é a dificuldade que vocês estão tendo. Desculpe. Então, não deixem de chamar, fazer contato, para que a nossa equipe consiga ajudar vocês e vocês consigam chegar no resultado que querem alcançar. Utilizando, é claro, a nossa plataforma e depois venham nos indicar para amigos, para vizinhos que têm outros negócios, né, que com certeza não vai ser concorrentes de vocês, mas que vocês nos indiquem, né, pelo suporte que a gente dá, pelo acompanhamento, pela atualização de informação, pelo volume de informação, pelo sistema, pelas funcionalidades. Beleza? Quero desejar a todos abençoados negócios e que tudo dê certo. Beleza? Até a próxima edição, que será aí a edição de número 9, onde a gente vai trazer também muita coisa bacana. A gente vai trazer uma participação, a gente vai estar falando aí sobre os 4 perfis comportamentais. Mas para que os perfis comportamentais? Vocês precisam saber, porque cada pessoa gosta de ser atendida de uma forma. E vocês precisam conhecer esses 4 perfis. Vamos trazer uma convidada que domina o assunto de ponta a ponta, e ela vai estar falando também com bastante prioridade, né, sobre os perfis, o que cada, para vocês identificar e saber atender esses clientes depois. Perfeito? Desejo aí ótimos negócios a todo mundo, forte abraço, não deixe de curtir o nosso vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhe com o seu colega aí que utiliza a plataforma, com quem não é usuário Conecta Obras, para que venha a utilizar a plataforma. Contamos com vocês. Forte abraço, ótimos negócios.